Nós estamos aqui recebendo o Dr. Gustavo Melo, que é ortopedista, veio hoje conversar com a gente e veio falar sobre diferenças, né? E dizer, interessante, agora há pouco ele já se encontra aqui no estúdio, a gente estava falando a respeito de quem tem problemas com a lactose, né? E agora o doutor vai falar justamente para as pessoas que precisam desse leite no organismo, né? E é por isso que nós vamos falar com ele agora, então eu peço que você me acompanhe aqui no programa para que a gente possa já dar início a essa conversa, porque afinal de contas, tudo que a gente precisa de verdade é trazer saúde para você. E você vai entender a diferença entre osteoporose e osteopenia. Tem uma diferença? Isso é o que o doutor vai falar agora aqui com a gente. Doutor, bom dia. Bom dia, Vanusa. Tem muita gente com problema, né? Intolerância à lactose dentro da nossa capital. Parece que a todo instante a gente vai conversando com as pessoas e a gente vai percebendo mais e mais pessoas sofrendo com esse problema. Mas quando a gente fala, né, de osteoporose, quando a gente fala de osteopenia, a gente já fica imaginando. Nesse caso, o leite se faz de uma certa forma necessário, né? Sim, sim. Bom dia. É uma relação boa, né? Porque um dos principais alimentos que nos fornecem cálcio, que é um mineral mais importante para os ossos, são os leites e derivados. Então, assim, no decorrer da conversa, a gente vai ter conversar como pode solucionar esse problema para quem não tem Sim, porque possibilidade assim, de digerir esses alimentos. Desde quando se falou bastante de intolerância à lactose, o que a gente tem percebido, doutor? A gente tem percebido de uma certa forma que as pessoas, por saber que tem intolerância à lactose, passam a excluir totalmente os derivados, né, que tem um leite. E aí vem a preocupação. A gente sabe que essas pessoas vão ter que se alimentar e vão ter que continuar. Necessariamente você pode ter tirado o leite, mas você não pode tirar tudo. E hoje a gente está falando de um assunto que envolve os nossos ossos, né? Que envolve a necessidade que a gente tem. Eu percebi nessas imagens aqui que o que é normal, o que é osteopenia, osteoporose, já a osteoporose avançada, o senhor vai poder explicar, já iniciando o que é, na verdade, a osteoporose e o que é a osteopenia, para as pessoas entenderem em casa e a gente poder dar continuidade. Pronto. Assim, a osteoporose e a osteopenia são condições ósseas. Mas qual a diferença? O nome ósteo vem do osso e a penia seria uma diminuição da qualidade óssea. Já a porose, o próprio nome já diz, começa a formar maiores poros nos ossos. Então, assim, no exame de densitometria, que é o principal exame para diagnosticar, você tem o osso normal com osteopenia, que é o início da osteoporose, e a osteoporose, já quando ele já está bem frágil e precisa de um tratamento mais radical, assim. O senhor trouxe a gente tem algumas imagens aqui onde a gente pode identificar um pouco. A gente começa com a normal, né? Sim. A normal está aqui, como é que a gente pode ir percebendo elas aos poucos? O senhor iniciou falando da osteopenia, que é o início, né? Vamos lá, assim, o osso normal, ele é formado até os 20 anos. Sim. Então, é o crescimento ósseo. Dos 20 ao 35, ele começa a ter qualidade mais de densidade óssea. Então, nessa fase de adolescência, de formação óssea, é quando você tem que investir na atividade física, principalmente, e na alimentação saudável, que vai entrar a história do leite e derivados e folhas verdes escuras. Sim. São as principais fontes de cálcio. Certo. Passou esse período, dos 20 aos 35, você continua mantendo o máximo possível de atividade física e alimentação adequada para garantir essa qualidade óssea. Principalmente nas mulheres, próximo dos 45 anos, que o hormônio feminino, que é o estrogênio, começa a diminuir, aí a qualidade óssea também diminui, que é quando vai ficar a osteopenia, é a diminuição da qualidade do osso. Nessa idade é mais ou menos? As mulheres próximas da menopausa. Certo. Já os homens é quando começa o declínio da testosterona, já mais na frente um pouquinho, próximo dos 60 anos. E aí, quando chega na osteoporose, a mulher ou o homem já está mais ou menos em que faixa de idade? Ou isso é relativo? Isso é relativo. Tem fatores genéticos também, quem tem pele branca, quem é mais magrinho, tem mais familiares que já tiveram, é mais fácil de ter, mas todos nós vamos ter essa diminuição de qualidade óssea. As mulheres, principalmente na faixa da menopausa, e os homens uns 10 anos depois. Mas isso é gradativo para os homens e para as mulheres é mais forte nesse período da menopausa em si.
Doutora, a gente fala sobre as duas questões, tanto a questão da alimentação, que não deixa de estar incluída, exercício físico, mas também a idade influencia ou condições familiares passadas, ou não? Tem. Se você tem história de, meus avós tiveram, meus tios tiveram osteoporose, já abra o olho, que geralmente são pessoas que vão ter mais chance de ter osteoporose. Bebida alcoólica, cigarro, sedentarismo também diminui o impacto no osso. Se diminui o impacto no osso, o osso cresce menos, fortalece menos. Então, são mais chances também de ter essa osteoporose. Mas todos nós vamos ter uma diminuição da qualidade óssea. Isso faz parte do envelhecimento. E aí, cada um cuidar dela. Que aí a gente entra com a alimentação, que são alimentos ricos em cálcio, como leite e derivados, queijo e iogurte. E falando da intolerância à lactose, depende muito do nível de intolerância. Tem gente que não consegue tomar leite, mas ao mesmo tempo consegue iogurte e queijo. Ou quem é vegano e não usa nenhum dos dois, tem a opção de usar folhas verdes, como brócolis, couve e espinafre. E aí também procurar um profissional para adequar se precisa de suplementação ou não de cálcio e vitamina D, que são os principais pontos. Pronto, doutor. Eu tenho, nessas conversas, a gente sempre tem os exemplos. Eu tenho uma amiga que tem uma filha que da noite para o dia resolveu ser vegana. Sim. Né? Resolveu ser vegana, tem acompanhamento. Ela tinha um acompanhamento por questão do crescimento e desde pequenininha, era muito pequenininha, precisou fazer um tratamento, hoje já está uma mocinha. E ela acompanhou bem. E aí, de repente, mãe, eu quero ser vegana. Se tornou vegana. E por mais que tenha os cuidados com a alimentação, o que a gente percebe? Por mais que tenha a orientação do nutricionista, e isso é importante chamar a atenção da população, sim, porque assim, o nutricionista passa a alimentação. Você sabe quais são os alimentos que você tem que ter. Mas a gente sabe que nem em todos os lugares que nós vamos, ou em todas as casas que nós estamos, de repente aquela alimentação vai estar lá. E nem sempre você vai levar essa alimentação, porque você vai viver praticamente uma situação também estressante. Para todo lugar que você for, você vai ter que levar a sua alimentação para que você não venha se alimentar do que ali existe. Isso pode acontecer. Isso a gente pode chamar a atenção dos pais também relacionado a isso, doutor? Por quê? Porque você é vegano, mas será que em todo lugar que você está vai ter essa comida para você se alimentar? E aí de repente você diz assim, não, mas eu tô ali numa festa, num evento, mas se não tem o que você poderia comer, você vai ficar horas e horas sem se alimentar. Tudo isso não influencia também, doutora? A gente não tem que chamar a atenção da população relacionado a isso? Assim, a escolha alimentar entre vegetariano, vegano ou outras escolhas, a gente tem que conduzir da melhor maneira possível, né? Então, assim, vai ter momentos que o vegano não vai ter a opção e aí ele vai ter que ou restringir ou procurar algo para levar e tudo nesse caso. Mas como foi uma escolha dele, então a gente tem que acompanhar com olhos mais cuidadosos. Mas, assim, tem gente que também é sedentário e come muito ruim. Então, assim, geralmente não é a quantidade, sim a qualidade. Vai ter momentos que todos nós não vamos conseguir seguir a dieta à risca. Não pode ser algo diário, né? De você todo dia deixar de se alimentar bem, né? Sendo ou não sendo vegano, tendo ou não tendo problema com lactose. Como é que essas pessoas podem, de uma certa... Principalmente quando é atleta, né? Os atletas, às vezes, eles têm um tipo de alimentação que eles escolhem para a vida deles, mas eles vão ter que viver, de uma certa forma, sempre naquele equilíbrio. Sim. E se cuidando mais do que outras pessoas, né? Por exemplo, o senhor estava falando da osteopenia, né? Que é o início, que chega lá as mulheres próximas para as mulheres. E... Quer dizer, já é uma idade bem mais avançada. Sim. Mas até lá, pode acontecer de já ir direto para a osteoporose? Assim, antes da menopausa, sempre vai mulheres... ter que passar pela osteopenia? Não, existem outros casos, né? Como doenças renais, doenças osteometabólicas, alguns tipos de câncer, alguns outros casos mais específicos que você pode ter uma osteoporose antes do período normal para todo mundo. Mas são menos, a maioria, e também quem usa muito corticoide também tem que ter mais cuidado. Mas no geral, todas as pessoas vão seguir mais ou menos essa faixa, dos 45 para frente, e aí assim, o que a gente tem que abrir o olho principalmente a alimentação, que a gente já conversou um pouco aqui, e o impacto no osso. Então o osso ele está sempre trocando, tirando o cálcio e colocando o cálcio.
Nesse período mais final, ele começa mais a tirar esse cálcio. Então, você precisa ter um estímulo. Então, que aí é uma caminhada, uma corrida, a musculação, tanto para o idoso como para o jovem. Isso vai causar um pequeno impacto no osso e ele responde colocando mais cálcio e fortalecendo. E também a exposição solar. Aqui em Teresina, a gente tem muito sol, não é tanto problema, mas você tem que se expor ao sol em torno de 15 a 20 minutos todos os dias para ter o melhor metabolismo da vitamina D, que vai fixar esse cálcio no osso também. Doutor, descobri que já estou na osteopenia, descobri que já estou com osteoporose. Quais são, a gente já falou dos cuidados, mas assim, o que pode trazer um problema relacionado a fraturas? Isso é interessantíssimo, assim. Geralmente a osteoporose você não descobre conversando no dia a dia, não. Isso você vai num ortopedista, num clínico, e ele resolve pedir uma densitometria óssea, ou você está em casa, já um pouco mais idoso, e tem uma fratura que você não imaginaria, né? Você vai levantar da cama e tem uma fratura de costela, você cai no chão e tem uma fratura de fêmur, ou no punho. Então é costela, fêmur e punho. E às vezes os idosos que têm a coluna mais frágil também, por causa da osteoporose, também tem fratura de compressão na coluna. Então, assim, quando ela surge a osteoporose já mais avançada, é do nada, você tem uma fratura que não imagina por que ela aconteceu. E aí você vai procurar o médico e ele vai mostrar para você que ali era por causa que o osso estava frágil. Então, é uma doença meio que silenciosa e aparece de uma vez lá na frente. Doutor, existem exames para você fazer e a partir de que idade? Pronto, assim, um raio-x simples, já começa a ver a qualidade do osso, mas o principal exame é a densitometria óssea, que a gente recomenda dos 45 para cima. Então, assim, uma faixa que todo mundo precisa seria acima dos 60 e abaixo disso, dependendo do caso, a gente vai avaliando a partir da densitometria óssea. Aí, no caso, já vai analisar mais ou menos a questão hereditária, né? Para saber se tem gente na família. Pode acontecer de fazer o exame antes? Conversando no exame clínico, a gente conversa com o paciente e vê se é um paciente já sedentário, muito magrinho também, se é um paciente já idoso, se tem casos na família, como foi sua história de vida, e a partir daí a gente pode antecipar mais. Se for um paciente que usou corticóide a longo prazo, e por doenças reumatológicas e tudo, e aí a gente antecipa mais esse exame. Doutor, aí falando da osteoporose, chegando na osteoporose avançada, como é que fica a questão dos exercícios e da própria alimentação? Continua, o caso vai chegar ao extremo, as pessoas vão ter que ter algum tipo de exercício diferenciado, algo muda na vida dessa pessoa? Bom, a partir do momento que você já percebe que tem osteoporose, você já deveria começar a praticar o exercício físico e com a orientação do educador físico ou do seu médico também. Mas quando ela chega no nível de osteoporose já pro avançado, os riscos de queda aumentam. Geralmente você tem a força muscular diminuída também. E aí você tem que ter alguns cuidados em casa, botar barras nas paredes, ter iluminação adequada, tirar os tapetes para evitar o risco de queda, porque o risco de fratura aumenta. Então, e aí colocar esse paciente, geralmente é idoso, já numa atividade física que ele possa progredir, uma caminhada, um pilates, e aí evoluindo aos poucos. A melhor atividade seria a musculação, porque tem maior compressão óssea e aí uma produção melhor de osso. E associando tudo, existem medicações para diminuir essa absorção óssea, para dar uma parada nessa osteoporose, e outras medicações e suplementos para ajudar também nessa qualidade óssea. Muito bom, gente. Olha, a gente percebe a quantidade de pessoas já da terceira idade fazendo exercícios físicos, andando de bicicleta. A gente tem atletas aí, que isso é importante. E a gente chega à conclusão de que uma boa alimentação, né? Dá para você ter uma boa alimentação, dá para você ser um vegano, uma vegana, dá para você e acrescentar. Não, tem outros, né, outros tipos de alimentos que vão ajudar a você não ter problema de osteoporose. As pessoas precisam ajudar as outras a encontrar alimentos necessários para cada momento, né, doutor? Sim. Porque quando a gente ouve falar, a gente vê muita informação conversada. Mas a gente às vezes não tem certeza. E aí tá o fato. Você tem que procurar um especialista para que ele possa lhe orientar. Então fica aí a questão, se não tem o leite, pode acrescentar outros alimentos para que você tenha cuidados e, de preferência, não tirar. No caso da osteopenia, a gente fala muito do cálcio e a gente fala muito do fósforo, né? Que se faz necessário.
Principalmente o cálcio e a vitamina D. Esses são os 2 pontos principais. Tem outros minerais, como o fósforo e outros, que vão ajudar nesse metabolismo ósseo, mas a gente tem que ter atenção especial para o cálcio e a vitamina D. A vitamina D, você pode ter ela no dia a dia, se expondo ao sol, e quando você faz o exame médico, ele vai mostrar nos laboratoriais que você está com a baixa ou não, se necessita ou não suplementar. Doutor, o senhor como ortopedista, para a gente encerrar a nossa entrevista, é importante chamar a atenção da população que não procure um ortopedista somente quando estão sentindo algum problema, mas também a prevenção? Principalmente dos nossos jovens, hoje a gente vê vários jogadores de futebol, várias meninas jogando futebol. É importante chamar a atenção? É importantíssimo. Você tem que aproveitar essa fase que você está formando os seus ossos, que você está crescendo e aí melhorar com que você tenha uma reserva para quando tiver adulto. Se você já procura com a doença, o médico vai tentar parar um pouco ou não deixar ela progredir. Se você procura antes como prevenção, você pode nem chegar até a doença. Então, o interessante é isso, você usar da prevenção para não ficar doente. Então vamos pedir para que os nossos jovens idosos se cuidem mais, né? Porque com você certeza. Se cuidando da juventude, nessa juventude você vai continuar com essa juventude até a terceira idade, né, doutor? Com certeza. Doutor, muito obrigada pela sua presença. Quem quiser entrar em contato, vai passar o Instagram agora, nesse momento aí na sua telinha, vai anotando logo ou entre em contato com a nossa produção, né? E o doutor reforça aí com o Instagram, né, doutor? Isso, doutor.gustavomelo, com 2 L's. E aí pode mandar direct, perguntar, que eu estou lá para tirar a dúvida de vocês. Doutor, muito obrigada, tá? É sempre um prazer estar aqui com você. Eu que agradeço. Fique à vontade aqui com a gente.